Chico, nossa eterna gratidão. Procurar entrar em sintonia com as vibrações do Cristo, pedir a Ele, como eterno pedido que somos, que nos dê o discernimento necessário para compreendermos os mistérios da vida, a humildade para colocar em prática todos os ensinamentos do Mestre e, consequentemente, a oportunidade de dar impulso à evolução humana. Que a luz, que a paz e que o amor do Cristo permaneça com todos nós hoje e sempre. Bom, vocês sabem que a gente adota o livro Fonte Viva, estava aqui eu e Alexandre conversando, como esse livro é rico em ensinamentos e reflexões do nosso cotidiano. Eu, particularmente, tenho ele agora na cabeceira da minha cama. Todas as vezes que eu me levanto, eu leio um capítulo e fico pensando, como a gente tem o que aprender. Hoje nós temos a grata satisfação de estar com o nosso companheiro Alexandre, e nós vamos falar o capítulo 84 do livro Fonte Viva, na instrumentalidade. Cartas de Paulo a Coríntios. Como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Comentários de Emmanuel. Cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se instrumento nas mãos do Divino Mestre, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem. Todavia, se a ilimitada sabedoria do celeste emissor se mantém soberana e perfeita, os receptores terrenos pecam por deficiências lamentáveis. Esse tem fé, mas não sabe tolerar as lacunas do próximo. Aquele suporta cristamente as fraquezas do vizinho, contudo, não possui energia nem mesmo para governar os próprios impulsos. Aquele outro é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação, favorecendo a ignorância. Outro ainda é imaginoso e entusiasta, entretanto, escapa sutilmente ao esforço dos braços. Um é conselheiro excelente, no entanto, não santifica os próprios atos. Outro retém brilhante verbo na pregação doutrinária. Todavia, é apaixonado cultor de anedotas menos dignas, com que desfigura o respeito à revelação de que é portador. E esse estima a castidade do corpo, mas desvairia-se pela aquisição de dinheiro fácil. Outro, mais além, conseguiu desprender-se das posses do ouro e terra, casa e moinho, mas cultiva verdadeiro incêndio na carne. É indiscutível a nossa imperfeição de seguidores da Boa Nova. Por isso mesmo, guardamos o título de aprendizes. O planeta não é o paraíso determinado e achamo-nos, por nossa vez, muito distante da angelitude. Todavia, obedecendo ou administrando, ensinando ou combatendo, é indispensável, afinal, nosso instrumento de serviço pelo diapasão do Mestre, se não desejamos prejudicar-lhes as obras. Evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-nos plena boa vontade na tarefa que nos cabe, e o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estivermos. Com a palavra, nosso companheiro Alexandre. Obrigado, bom dia. É sempre uma oportunidade. Agradeço a Deus, agradeço o convite, intimação que Ele nos faz, né? Tá? Mas é sempre uma oportunidade de a gente poder refletir e trazer um pouco dessa reflexão para dividir com todos. Como justamente ele estava falando, cada capítulo, cada leitura dessa,
é extremamente significativa para cada um de nós e para todos nós. Uma nos toca mais, outra nos toca menos. Falando ou numa casa aonde trata com voluntariado, é isso que eu estava comentando antecipadamente. Essa mensagem, a 84, na instrumentalidade, ela nos traz algumas pérolas para a gente se situar dentro do ponto de vista de trabalho voluntário, trabalho que busca ajudar, consolar, mas de forma geral, o nosso comportamento na nossa vida, no nosso cotidiano. Em princípio, na instrumentalidade, a gente vê que o autor, ou os autores, né, tá, eles nos brindam já com o próprio título do tema, na instrumentalidade, que a gente poderia dizer que dentro desse contexto se trata da capacidade de a gente afinar o instrumento. Para a gente afinar um instrumento, a gente precisa conhecer o instrumento com que a gente está trabalhando. E na carta de São Paulo, referida, ele cita 2 instrumentos. O que eu fiquei, como eu não tenho a cultura, tá, e as informações do nosso irmão Hermes, estava até esperando que ele estivesse por aqui, eu fui buscar para refletir por que Paulo se refere à flauta e à cítara. Tá? Então tem uma significância dentro desse contexto. Na instrumentalidade, então, a capacidade de a gente afinar o instrumento com o quê? Com a partitura, que a gente sabe que a partitura é o Evangelho do Cristo. Para reger justamente as áreas das nossas vidas. A flauta é um instrumento de cerca de 60 mil anos que o homem começou a utilizá-la utilizando-se de fêmur de determinada espécie de osso no hemisfério norte. Ela tem um título, inclusive alguns de nós conhecem, como flauta doce, devido aos sons adocicados que ela permite, tá? Claro que quando bem instrumentada, né? Muito semelhante à nossa voz. E aí, por que ele escolheu a flauta e a cítara? Ele estava justamente se referindo aos nossos dotes, aos nossos talentos individuais, pessoais, quaisquer que sejam. Tá? A flauta, um instrumento de sopro, então advém da respiração, do pneuma, do ânima, do espírito. E a cítara, o movimento, pensamento, e o movimento obedecendo para acompanhar ou para solar determinada área. Aí a gente vê que são 2 instrumentos com funções diferentes. E onde é que eu me situo nessa história toda? Tá? Ele elenca uma série de comportamentos muito comum que todos nós temos. Tá? Que aí eu, como eu não tenho ainda nessa existência dotes musicais, eu fui procurar o que é que me cabe nesse latifúndio. Tá? É sobre a ética, é sobre a coerência, que justamente a gente pode tecer os nossos pensamentos, dirigir os nossos pensamentos. Porque a gente está acostumado justamente de olhar o pecado de outro, o desvio, tá? Uma conduta e avaliar. Em geral, é muito bom a gente observar
a conduta alheia para nos servir de estímulo ou nos servir de exemplo. Mas como, de forma geral, ainda somos muito duros, muito invejosos, de forma geral, nós vemos, nós olhamos aqueles dotes que elegemos, os negativos, e apontamos os dedos, ou o dedo está sobre a conduta de outro. Como fala, alguém que tem uma capacidade de oratória, mas não transforma em atos. Alguém que tem uma reflexão interessante, mas é preguiçoso do ponto de vista de fugir à disciplina da instrumentação da evolução, do conhecimento. E a gente pode justamente sempre lembrar daquela máxima: quem se apontando, 1 aponta, 2 aponta para o alto e 3 dá retorno. O universo é um bumerangue. É um bumerangue. Aquilo que a gente pensa é energia, é o que a gente vem buscar aqui, instrumentalizar os nossos campos de energia e reharmonizá-los com as nossas vidas. Basicamente é só isso. Ele está efetivamente de acordo com esse tipo de pensamento, essa linha que esse texto nos traz. Então, quando nós estivermos no desempenho do nosso cotidiano, em todos os momentos, em qualquer local ou qualquer tarefa, das mais complexas às mais simples, é isso que o texto nos mostra. Nós podemos sacralizar as nossas vidas. Nós podemos transformar simples tarefas em condutas divinas. Tá? E aí, no meio do texto, porque o tempo é curto e eu gosto muito de falar, no meio do texto, diz aqui: por isso guardamos o título de aprendizes. Tá? Não por humildade, ainda está longe de mim, não é as favas com a humildade, mas ainda está longe de mim ser uma pessoa humilde, reconheço, tá? Mas eu gosto de me intitular de aprendiz de aprendiz, porque aprendiz já é alguma coisa. Ser aprendiz significa, como o texto nos traz, que você conhece, que você quer seguir, que você quer aprender. Então, a partir do momento que a gente aponte, lembrar sempre desse dedinho que aponta para o alto. Se eu apontar para alguém, apontar a minha mente para analisar o seu comportamento, coisa que me cabe fazer, tá? Mas não do ponto de vista crítico, mas do ponto de vista racional, para que eu possa retirar os ensinamentos. A gente diz, a gente sabe e o é, como Jesus é o exemplo maior de comportamento que já passou nesse orbe. Mas a gente aponta para ele, sabendo que o dedo principal é isso, e ele fica torcendo para que esses 3 deem retorno para nós. Tá? A gente se sente bem, existe algo em nossas entranhas que vibra quando a gente pensa em toda a magnitude, toda a beleza, toda a agregação que aquele divino instrumento trouxe e nos deixa aqui, tá? Então, ser aprendiz já é muita coisa, tá? Aí, ser aprendiz de aprendiz, tá? Pelo menos eu estou me reconhecendo que eu estou no meu caminho,
para me tornar um aprendiz. Reconhecer os meus limites. Saber que eu posso, ou me definir que eu posso transcender, superar os limites, as fronteiras, vencer os meus medos, porque em me reconhecendo e reconhecendo os meus medos, as minhas falhas, as minhas condutas, tá? Eu vou poder efetivamente assumir outros limites futuros. O planeta não é um paraíso terminado e achamos-nos, por nossa vez, muito distantes da angelitude. Reconhecido, a gente não tem o que falar, tá? Mas a gente sabe que pelo último parágrafo que traz aqui, tá? Que a nossa responsabilidade hoje, já que estamos aqui conversando sobre temas tão profundos e tão simples para todos nós e cada um de nós, que a gente está no caminho. Essa é a ideia. Essa é a boa nova de hoje. O que nos interessa é o hoje. Justamente para a gente plantar hoje o que a gente vai colher amanhã. E aí vem para mim a frase primordial, o pensamento principal que o texto nos traz. Obedecendo ou administrando, ensinando ou combatendo, é indispensável afinar o nosso instrumento de serviço pelo diapasão do Mestre, se não desejamos prejudicar-lhe as obras. Esse se não desejamos prejudicar-lhe as obras, justamente nos traz, quando a gente se dispõe a fazer qualquer coisa, notadamente um serviço dessa magnitude, como a gente está aqui, se ajudando, se consolando, tá? Vivendo ou tendo oportunidade, nos dando a oportunidade de viver, como diria Roberto Carlos, esse momento lindo, né? Tá? Esses momentos que a gente está aqui, que a gente se humaniza, na verdade é isto, tá? Se não desejamos prejudicar-lhe as obras. Prejudicar-lhe porque a obra, como esta obra aqui, é uma obra de Jesus. Então, em se tratando de um serviço voluntário que busca a harmonização do homem com o próprio homem, é isso que a gente quer, para a gente ter o sentido de paz e ter o sentido de felicidade. Tá? Mas se a gente não se empenha, a gente pode prejudicar a obra do Cristo. Assumindo, então, qualquer tarefa que seja, enxugar um prato, eu gosto muito de comer, preparar um bom jantar, tá? Preparar um projeto de pesquisa, qualquer que seja. Se a gente não instrumentalizar, se a gente não trouxer o Evangelho vivo e depositar a nosso melhor, não o perfeito, porque o perfeito a gente sabe, até Jesus diz, o bom é o Pai. Mas a busca da nossa perfeição, o melhor que eu posso estar, o melhor que eu posso ser, tá? A gente está se afinando com a obra do Cristo. Evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe plena boa vontade na tarefa que nos cabe. E aí a palavra-chave se torna boa vontade. Boa vontade de dar um sorriso, boa vontade de desejar bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Não como algo socialmente desejável, mas algo do fundo, das entranhas,
quando a gente coloca o nosso sofrimento num simples sorriso, num simples como vai, tá? Não preciso ser um instrumentador de uma cirurgia, tá? Ou o piloto de uma aeronave, para não saber que além da técnica, o principal é a minha conduta espiritual. E aí a gente vê, e o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estivermos. Então veja, que antes, no momento de Jesus, o reino de Deus, o reino de Deus está próximo, agora ele está presente. E o mestre nos lembra que essas práticas são práticas interiores. E como diz aqui o texto, se manifestará mais rapidamente onde estivermos. Então a gente vê isso está ao nosso alcance. A nossa meta é aprender isto. É aprender que a gente não precisa, não por orgulho, a gente não precisa escalar o Himalaia, tá? Nem descer a uma fossa oceânica, fazer um grande feito para a gente se sentir pleno. A gente precisa, na verdade, é se mergulhar, se permitir, se conhecer. É isso que a gente precisa, justamente para que, quer seja como um instrumento de sopro, quer seja como um instrumento de dedilhar de cordas, tá? Ou instrumentos de percussão, a gente possa estar afinado com a melodia que está sendo tocada ou que pode ser tocada nas hostes celestiais. E aí sim, a gente gera núcleos. Eu não sei vocês, alguns que estão há um pouco de tempo vindo aqui, pelo menos há mais de um mês, vamos dizer assim, tá? Que veio das últimas 2 semanas, não, que eu estou ausente. Hoje eu estou como usuário, por isso que eu estou sem a minha farda, né? Mas, para mim, digo isso aí como depoimento, para mim, estar presente aqui é poder justamente ver, sentir e viver a ação de Deus em nós, por nós e para nós. Cada um de vocês, alguns eu conheço, não já fui apresentado ou me apresentei, né? Mas tenho sempre essa oportunidade de vê-los e de buscar ler nos olhos de cada um de nós as nossas energias, o nosso bem ou mal-estar momentâneo que a gente atravessa. Tá? Então, esse trabalho, esse texto, deveria e poderia e deveria ser lido por todos nós, tá? Trabalhadores do bem, para que nós possamos justamente saber nos situar, para a gente saber o que é que a gente vai tocar, não como uma coisa automática, mas sim o que é que a gente se propõe fazer com as nossas vidas e o que é que a gente pode proporcionar à vida do outro ou dos outros. Porque sem outro ou sem outros, tudo perde a finalidade. Sem o homem, tudo perde a finalidade. Deus não nos colocou como ilhas. Nos colocou aqui como exemplo, inclusive nesse texto, como uma orquestra que tem todos os instrumentos. A gente pode se ligar a um violino, a um piano solo, mas todos, o triângulo, tá? A batuta do maestro, todos são importantes na perfeição, no uníssono, tá? Que é a harmonia e a área da vida. Então que Deus nos ajude, nos ampare e nos permita
que nós possamos sempre, onde quer que estejamos, o que quer que façamos, façamos com afinco, com amor, com vibração de vida, sempre pensando o que é que Jesus espera de nós, o que é que a vida espera de nós, como é que eu posso me harmonizar nesse momento. Muita paz para todo mundo. Quando isso ocorre comigo, eu fico todo na linguagem encabulecido. Eu fico, sinceramente, fico cheio de perna, como diz o ditado, quando a pessoa bate palma para mim. Eu acho interessante a vida da gente, né? A gente observa as pessoas. E se tem um casal aqui no além que eu admiro, é o casal Alexandre e Elizabeth. Elizabeth, quando está fazendo a exposição, Alexandre fica ali, chega a babacar, admirando. E da mesma forma, quando a Elizabeth está ali, só lá de trás, veio para perto do companheiro dela. E são coisas simples que mostram a afinidade de duas pessoas. Isso é bonito, gente. E as palavras que ele falou aqui, a gente tem que jogar na nossa vida. Não é costume a gente falar depois de uma exposição, não. Mas o mundo está precisando que a gente se regenere. O mundo está precisando que a gente desperte para a influência divina em nossa vida. Nós entramos numa fase de regeneração planetária. Eu vou dizer só uma frase para a gente fazer a nossa prece final. Não haverá mundo regenerado sem almas regeneradas. Daí a importância de todos nós, começarmos a ver a ação de Deus agindo em tudo e em todos. É um chamamento. É os trabalhadores da última hora, é que eu considero dessa forma. Nós temos essa oportunidade. Porque muitas coisas, mas muitas coisas, a partir de agora vão se suceder para que o homem cada vez mais desperte para a ação divina. Então, para a gente fechar com brilhantismo nossa exposição de hoje, eu acho que nada mais justo do que uma homenagem, né, da nossa irmã Elizabeth fazer a prece final. Então vamos fechar nossos olhos. Quem quiser, obviamente, mas é uma forma da gente sintonizar o que aqui viemos buscar. Mestre Jesus, eis-nos aqui reunidos, ouvindo, refletindo, mas nada melhor do que tu para conhecer nosso interior. Tu conheces as nossas dificuldades, tu conheces as nossas mágoas, as nossas dificuldades de lidar no nosso dia a dia, nesse mundo tão atribulado, mas que aqui buscamos serenar nosso espírito, buscamos respirar profundamente, deixando que o ar penetre em nós, limpando o nosso sangue, oxigenando nossas células e fazendo-nos refletir e pensar, Senhor, que aqui estamos em busca desta harmonia com o universo. Estamos aqui aptos, Senhor, abrindo nossos corações para receber todos os fluidos benéficos de harmonia, de paz e de equilíbrio que irão nos fortalecer para atravessar as adversidades. Mas sabemos, Senhor, que precisamos de atitude, que precisamos nos instrumentalizar, que precisamos usar o diapasão do Teu Evangelho para seguirmos, para valorizar cada fato que fazemos,
Se temos dificuldades com alguém que está doente em nossa casa, que possamos estar mais fortalecidos para entender esta dificuldade. Se a nossa memória começa a falhar, mas vamos buscar dentro de nós sentimentos, porque sabemos que somos importantes nisso. As nossas dores físicas, que possamos refletir o quanto elas sofrem interferência das nossas emoções. Mas o teu ensinamento de amor é aquilo que precisamos seguir. Ó Mestre amado, que cada um que aqui está possa receber de ti tudo o que necessitar para o seu bem. Se as adversidades das doenças nos levarem de volta a casa, mas sabemos que podemos ir melhor e confiantes, porque nós não somos desamparados nunca. Nós nunca estamos sós. Então abençoa-nos, Senhor, fortalece-nos e nos torna mais aptos a desenvolver